Atravessar. Deixa eu só colocar um. Ok. Atravessar as emoções ou evitá-las. O que você faz? Emoções inclui as emoções da crise do pânico e da ansiedade. Emoção de medo. Emoção de pânico. O que é o pânico em si? É aquele medo de que algo está acontecendo no seu corpo e você vai parar no hospital porque é grave, porque deve ser infarto, deve ser um AVC. Isso é o pânico. Esse pânico, esse medo de alguma coisa incontrolável estar acontecendo no seu corpo e você não sabe o que é, tem muito medo disso. Então, por isso é considerado pânico, né? Porque você entra em pânico. A palavra mesmo já explica em si. Hoje nós vamos falar que nós tentamos evitar a todo custo sentir isso. A hora que eu começo a live, o pessoal vai entrando, né? Eu já fiz as chamadas, tudo. E deixa eu só entrar aqui para a live para isso conseguir. Se alguém perguntar alguma coisa, eu começar a responder. Quando nós nos anestesiamos, sabe, a medicação ela tem esse poder de entrar no cérebro através da corrente sanguínea, os vasos sanguíneos que estão no cérebro. O cérebro é extremamente irrigado por vários capilares, aliás, que ele é bem fininho. Quando ele tem esse poder de dopar, de anestesiar, de meio que você não sentir. Porque existem conexões neuronais lá, rede ramificada de neurônios que se comunicam um com o outro, em que o medicamento ele consegue bloquear essa comunicação de medo, de muito exacerbada ansiedade, né? Aquela sensação de angústia. Por isso o medicamento, muitas vezes, é o número 1 que a pessoa busca para tratar da ansiedade e crise de ansiedade. Por quê? Porque ela não consegue lidar com o que é desconfortável. Hoje você teve uma crise de ansiedade muito forte, Kátia. Você tá vendo? Nós. Kátia, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que é forte ou fraca? A sua concepção. O seu jeito de sentir ela. O que é ser forte? É o coração disparou muito tempo? A sensação de morte foi muito forte? É isso? De que ia morrer? Por que classificamos as crises do pânico e de ansiedade como forte, fraca, devagarzinho, pouco? Ela começou a dar, mas não deu. Eu achei que eu ia ter uma crise de pânico, mas foi só ansiedade. Quando a crise estava começando, eu fiz não sei o que, não sei o que. Aí ela foi fraquinha. Chorar. Muitas horas chorando, aí a crise foi forte. Então vamos analisar isso aí. Vou pegar você, já que você que escreveu hoje, então vai ser você o nosso estudo de casa aqui hoje. O problema é que já cai de acordo com o assunto que eu trouxe hoje pra gente conversar. O problema é que quanto mais nós evitamos ou contornamos as nossas emoções, mais elas crescem e se intensificam. Após minha crise de pânico, tenho muito enjoo, tive na quinta, ainda não consigo comer. O enjoo está relacionado. Que enjoo? Enjoo é náuseas. Náuseas. Suco gástrico. Se você não está comendo direito, o estômago vai doer, vai ter suco gástrico em excesso, vai dar náusea, tá tomando água o suficiente. Veja bem, os sintomas da crise do pânico e da ansiedade, eles são assim, uma lista variado, muitos. Você não vai sentir todos e eles vão diversificar de pessoa para pessoa. O problema é que, igual a moça aqui que chorou. E agora eu já esqueci o nome, vamos voltar aqui. Kátia. A Kátia. Quando você chorou, qual é o problema de chorar? Nenhum, né? Tá, você não queria chorar. Chorar é uma forma que a mente tem para aliviar. Sabia? Chorar é aliviar das emoções. Chorar é esvaziar a mente daquilo que ela está sobrecarregada.
Se você teve uma crise de pânico, ficou com medo de morrer e chorou demais, esse foi o exemplo, né? Não sei nem porquê, ficou desesperada e chorou, você pode refletir. A tristeza, ela serve de reflexão. Nós não queremos sentir tristeza. Ela serve de reflexão. Você ficou desesperado. Desesperado por quê? Medo de morrer? Então serve para refletir. Todos nós vamos morrer. Então vamos refletir na vida. O que você está fazendo da sua vida? A sua vida está sendo boa? Você gosta de viver a vida que você está vivendo? O que poderia mudar? Quais são as preocupações que você tem que traz ansiedade? Nada, tá tudo bem, porque tem gente que a vida está ótima, o marido é maravilhoso, tem dinheiro suficiente para comprar o que precisa, tá com saúde, mora numa casa boa, não tem maus relacionamentos com a família, tá tudo bem. E aí ela tem crise. E o problema é a crise em si, porque não passava a crise. A crise não passa, mas ela não passa porque a gente segura nela. Como você se prende a uma crise? Tá tudo bem? Então, você é um exemplo mesmo. Ó, a Kátia é um exemplo, que a vida dela está tudo boa, tudo bem. Ela teve uma crise, ela começou a chorar porque a crise não passa. Qual a diferença entre uma crise passar rápido ou não? Ontem eu escrevi no carrossel, nos stories, que uma crise de pânico, ela dura 7 minutos. É uma média de 90 segundos os sintomas físicos. Porque o sintoma físico, ele é causado pela adrenalina, tá? E o cortisol. Ele é causado por esses dois hormônios, neurotransmissores. E ele tem um tempo de vida na corrente sanguínea. E os médicos estudaram que quando ele é liberado e ele entra na corrente sanguínea e ele vai para os órgãos, então você vai sentir náusea, tontura, mal-estar, formigamento, sensação de morte, cabeça leve, cabeça pesada, sensação de que tem um bolo na garganta, dor no peito, dor nas costas, dor em vários lugares diferentes no corpo, por 90 segundos. Essa adrenalina percorre o corpo e dá essa dor. É como se ela, vamos supor que ela é essa caneta, e ela é liberada aqui na corrente sanguínea, e aí você sente uma pontada no coração. Essa pontada, ela dura até 90 segundos, menos de 2 minutos. Aí a adrenalina sai. Só que você alimenta o medo. Meu Deus do céu, meu coração disparou, eu vou morrer. Nossa, o que está acontecendo? Como se o perigo estivesse ali. Aí você ganha outra injeção de adrenalina. Pá, aí você sente a pontada de novo. Aí parece que ela não cessa. Por isso que você tem a sensação de que a crise do pânico é longa. 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Ela não é e os seus efeitos não são. Mas o pensamento e a sensação de que é que dura. A alimentação do pensamento. Você continua alimentando o pensamento de que é grave, de que dessa vez foi para valer, de que dessa vez você não passa, mas se passou, da próxima então vai ser mais grave, que você tá para morrer, que qualquer hora seu coração vai disparar e você vai ter um ataque cardíaco, um fulminante e já era, e você vê assim você e a linha da morte ali, você tá só um passo de cruzar. Este pensamento que não é verdadeiro, que você alimenta, dá uma injeção de adrenalina toda hora na sua corrente sanguínea. Toda hora. E o efeito no corpo, cada um sente de um jeito. Vai pro corpo inteiro. Tem gente que sente náusea, dor no estômago, tonturas, vertigens, boca seca, cabeça leve, cabeça pesada, despersonalização, desrealização, como se você não estivesse vendo o espaço em que você está, como se você saísse desse espaço, ou você escuta tudo mudo, ou então tudo muito alto. Fraqueza, tudo isso depende de pessoas e depende de qual órgão é mais sensível. Tem gente que vai ser atingido mais o coração, tem gente que é a respiração, outros é o estômago. Por quê? Porque é o nervo que é acionado pela adrenalina. Você imagina que a sua mão tá assim, ó, retinha, esse é seu corpo, tá? Esse é seu corpo. Aí ele recebe um impulso aqui, ó, cai, pum, uma gota de adrenalina. Ele faz assim, ó, pá, de uma vez, pá, contrai. Uma gota de adrenalina, pá, e ele, puf, contrai. Na hora que ele contrai, você assusta. Ah, meu Deus, meu coração. Meu Deus, meu estômago. Meu Deus, não sei, você assusta. Porque ele contraiu de uma vez. Foi acionado dentro da amígdala o medo, tá? O medo.
na hora que você assusta com a adrenalina. Isso aqui, ó, o medo. Bem aqui, ó. Ela libera. E ficou borrado, né? Bem aqui, ó. Bem esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui que chama amígdala, tá? Isso aqui, ó, é uma tipo uma amêndoa que a gente tem no cérebro, mas pra cá. Essa daqui, que ela é responsável para ficarmos com medo. Então, esse desconforto na garganta, como se tivesse algo instalado aqui dentro, não dá para explicar, porque na verdade é só mesmo o nervo que está apertado, contraiu, com medo, pingou adrenalina, tá? Aí é os nervos. E ele não volta sozinho. Esse é o negócio, ele não volta sozinho. Não volta sozinho. Não é a mesma coisa de eu estar fazendo musculação. Eu faço musculação. O que é musculação para que o músculo cresça? É contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Contrair e relaxar. A crise do pânico, o nervo fica ali prendendo por causa dos seus pensamentos que continuam ansiosos. Então você ainda tem uma dose de cortisol e adrenalina percorrendo o seu corpo. Como que você faz para liberar isso? Como que você faz para a musculatura voltar no lugar e o nervo relaxar? O nervo tem que relaxar. Nervo contraído é assim, ó. Quando uma pessoa tem um AVC ou quando uma pessoa tem um problema cerebral, os nervos do cérebro não deixam a mão relaxar. A pessoa fica com a mão, já viu gente que tem a mão assim, mãos de gancho. Essas mãos são mãos de proteção, nervos, os nervos ficam assim, você se protege. Como que uma pessoa com medo fica? Ela faz assim, ela se protege, você fica rígida, você fica endurecida, parecendo que você precisa de lutar pela sua vida, lutar ou fugir, né? Então você tem que, como que você relaxa? Como que você faz para relaxar? Como que faz para relaxar? Você faz. Hoje de manhã eu fiz uma caminhada ali fora. Mostrei nos meus stories. Fui a pé lá na casa da minha filha. Lá na casa da minha filha é aqui, ó, na estrada de terra. Aí eu tirei o sapato, o chinelo, coloquei o pé no chão. Quando você tem essa conexão do seu pé no chão de terra, principalmente, que eu fiz no chão de terra, você tem uma terapia que é chamada de grounding. Grounding. Grounding não é nada mais do que a conexão do corpo com a terra. A pessoa muito ansiosa com crise do pânico, ela tem uma desconexão. Você começa a se desconectar do ambiente onde nós vivemos, o planeta Terra em si. Você começa a ter alucinações do tipo assim, não é bem alucinações, porque você não perde a razão. O seu lobo frontal, ele não tem perdas, ele não tem déficit, ele não tem uma damage que a gente fala, ele não tá com... Você não bateu a cabeça, tá? Não tá com sangramento, não tem um acidente vascular sistêmico, hemorrágico, quer dizer, ou AVC hemorrágico e AVC isquêmico, de isquemia. Você não tem um dano físico no seu cérebro, resumindo. Ele está funcionando perfeitamente. Então você tem o córtex pré-frontal, que é a parte da frente, funcionando. Você raciocina. Então você sabe quem é você e aonde você está. Só que o excesso de adrenalina e cortisol, que deixa você ansiosa, começa a te tirar dessa realidade. E você fica assim, achando que você está numa terceira dimensão. Essa terceira dimensão, ela existe. Ela é um futuro que não chegou. É um futuro com medo de morrer. Medo de morrer. Agora fala pra mim, todos nós, seres humanos, na face da Terra, inclusive os animais que não pensam, temos medo de morrer, de uma forma ou de outra. Às vezes você não é consciente disso, ou não fica pensando nisso, ou fala, não, eu não tenho medo de morrer. Pode até falar, mas se vier mesmo os sintomas físicos na hora que você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, este medo vai ser acionado. Um medo que talvez você nem sabia que tinha, porque você vive uma vida normal, tranquila. Como que nós fazemos para tirar este medo e conviver de novo feliz, alegre, andando, passeando e sem ter medo da crise do pânico em si mesmo? Como? Usando a parte do cérebro para
racionalizar o que está acontecendo com o corpo e responder de forma adequada. Vou dar exemplo, para ficar mais claro, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Lá fora tem perigos, certo? Em qualquer lugar que você morar, tanto na minha casa, lá fora na minha casa, tem perigos de tipo cobra cascavel. Tem cobra cascavel aqui, lá fora. Talvez você mora numa cidade e o perigo na sua cidade seja um assaltante ou um cachorro bravo que saiu de algum lugar. Presta atenção, daqui a pouco eu respondo todas as perguntas. Eu vou te contar, vou te mostrar como você responde com crise do pânico. Eu tenho hipotensão. Esse é um sintoma mais desafiador para mim. Medo de desmaio. Tá, ok, o que você vai fazer com esse medo de desmaiar? Presta atenção no que você vai fazer com esse medo, Carolzinha. O que faz com medo de desmaiar? Medo de morrer, medo de desmaiar, medo de engasgar, medo de ter um ataque cardíaco, medo que te leva a pânico. O que você faz? Você vai fazer o seguinte. Pensa, tá? Pensa. Por isso que a gente tem que usar essa parte frontal do cérebro. Pensa. Medo de desmaiar, de não ter ninguém para me ajudar. Ok, o que você vai fazer com esse medo? Medos são diversos, tá? Pensamento acelerado, pensamento com medo de doença. Ok. Na minha concepção de ver casos e casos de crise do pânico, crise de ansiedade, de todos os livros, e não é só de vocês, tá? Uma coisa interessante é que esse livro aqui, por exemplo, tá escrito aqui, ó, Ataque do Pânico, tá? Ataque do Pânico, só sobre ataque do pânico. O que essa médica dá de exemplo aqui são de pessoas que moram nos Estados Unidos. Ela escreveu esse livro aqui nos Estados Unidos, ela é terapeuta aqui, e não só esse, outros livros que eu leio, tudo aqui dos Estados Unidos. E as pessoas do mundo sentem a mesma coisa, porque é ser humano. Então pode ser brasileiro, americano, lá na Índia, lá na China, nas Arábias, qualquer lugar do planeta Terra. Você sabia que existe crise do pânico no planeta Terra inteiro? Não é só no Brasil, não é só você, não é só na sua cidade, não é só o seu caso. E não é só você que sente esse medo de morrer, e não é só você que acha que é o seu corpo. Eu quero trazer essa dimensão do planeta Terra porque às vezes você acha que você é única no mundo, que é única sentindo isso, que a sua crise do pânico ela é diferente do resto das outras pessoas, que ninguém sente isso, só você sente, que ninguém nunca sentiu esse medo, só você sente, ou que crise do pânico ninguém sabe explicar, só nem você e não tem tratamento e acabou e é isso mesmo. Não é assim. Então vamos lá, vamos expandir isso daí. Primeiro, é no mundo inteiro. Qualquer raça, religião, não importa a religião, cor, dinheiro, não importa. É uma coisa que acontece no corpo humano por um mecanismo igual para todos, porque é um mecanismo de defesa. Então, de novo, eu tô saindo da minha casa, tem uma cascavel, ou você tá saindo da sua casa e tem um carro que quase te atropela, ou um assaltante, alguma coisa. Imediatamente, mas imediatamente, antes de você pensar em nada, o seu corpo vai reagir, fugindo disso. Se vier uma pessoa para te assaltar, você vai gritar, ou você vai lutar, ou você vai paralisar. Se quem já passou por assalto sabe como que reage. Você não sabe até acontecer. Por isso que a crise do pânico, você não sabia o que fazer até acontecer. Quando aconteceu, você ainda não sabia, porque você nem sabia que você estava tendo crise do pânico e você foi para o hospital. Lá no hospital, no pronto-socorro, quando o médico te atendeu, que ele viu os seus sinais vitais e todo o coração, batimento cardíaco, a respiração, pressão, fez um monte de perguntas para você sobre o seu coração, talvez fez um eletrocardiograma, te encaminhou para um cardiologista, para você fazer uns exames mais detalhados do coração e etc. Eu tenho muito medo de morrer e de sair de casa para viajar. Eu não sei de onde vem esse medo. O medo vem do próprio medo, tá? De pensar nisso. Por isso que eu tô falando. Vamos analisar os fatos em si. Medo é um mecanismo de defesa natural do corpo. Não tem como tirar. Não tem como bloquear. Não tem como paralisar. O sistema de defesa que a gente age por ímpeto, age por impulso, já tem o próprio nome, impulso. O impulso de bater em alguém, quando alguém te assusta, você bate. Ou o impulso de gritar.
Alguém tá falando e a pessoa grita. É impulso, você não pensa. Quando você viu, você já bateu, você já gritou, você já correu. Aí depois de alguns minutos, por isso que a gente fala 7 minutos, pelo menos 7 minutos. Na verdade, 7 minutos é pra crise passar, tá? Com o método e daí. Então, menos do que isso, 90 segundos, que é menos de 2 minutos, seu cérebro vai começar a raciocinar. Ah, não, peraí, era só... Eu achei que era isso, mas não é. E aí acalma. Aí o sistema parasimpático entra em ação e desativa o medo. Desativa os sintomas físicos. Desativa o estado de sobrevivência. Qual é o problema na crise do pânico? Quando você foi sair, você não foi assustada por um ladrão, você não foi assustada por uma cobra cascavel que tem ali fora, para você pular, para você correr, para você fugir de verdade. Você simplesmente foi assustada pelo próprio sintoma físico do seu corpo. Esse sintoma físico do seu corpo fez com que você pensasse em alguma coisa negativa. Que fosse alguma... Ah, eu vou desmaiar. Ah, é porque eu vou morrer. Ah, minha pressão vai ser baixa e agora o que vai acontecer? Ah, eu vou perder a consciência. Esse pensamento é que alimenta o próprio medo e gera adrenalina. O que fazer? Como fazer é muito mais difícil de explicar em uma live. Eu tô te explicando o que acontece e que tem solução. Eu vou te dar 2 soluções aqui primeiro. Uma delas é que eu abri um programa terapêutico que começa segunda-feira, pelo valor de R$57. É muito barato. Muito barato, porque uma sessão de terapia é R$250, uma sessão. E por R$57 você vai ouvir 7 áudios meus te ensinando a enfrentar a crise do pânico e esse medo de morrer. 7 dias, 7 áudios e 7 partes escritas para você colocar em prática, tá? Partes escritas para você colocar em prática na sua vida. Pera, deixa eu só desligar esse. Para você ler o que está acontecendo com o seu corpo e o que fazer. Se você quer participar deste grupo terapêutico, as inscrições se encerram nesta semana e vai ser o último. Eu não vou fazer mais nesse formato e nem nesse valor. E as pessoas que já fizeram conseguiram sair do medo. Viajam, vão para o mercado, voltou a dirigir, sair no lugar público, porque eu te ensino a enfrentar as suas emoções, como atravessar. As emoções devem ser atravessadas e não pulada. Ah, eu não quero sentir medo, pula. Onde que eu tiro, onde que eu desligo? Não existe um botão na sua cabeça para desligar o medo. Não existe. A única coisa que existe, assim, que a medicina deu conta de fazer, é um medicamento tarja preta para te pôr para dormir. Porque enquanto você dorme, você não pensa. Se você não pensa, você não alimenta o medo. Então você vai viver um ser não pensante, dopada, para pensar o mínimo possível, para viver o mínimo possível no estado de alerta, no estado normal de todo mundo, de trabalhar, dirigir, viajar, comer, falar, conversar. Porque quando você tá alerta, desperta, você tem medo de morrer. Você tem medo das sensações do seu corpo, que não são perigosas. Simplesmente assim, não são. Não são. É uma rede neuronal no seu cérebro de pensamentos que não existem. Eles estão no futuro. E se eu morrer? Você vai morrer. Um dia. Mas, e é agora. Não tem nada para você fazer que vai evitar. Não tem nada. Não tem nada. Isso é pensamento. Com pensamento, a gente não faz nada. A gente não tem como. Ele não existe. Então, como é que você pega uma coisa abstrata e resolve? Ele não existe. Então, o que faz? Primeiro, tirar os pensamentos intrusivos. Questionar o seu cérebro. O seu cérebro, ele é assim. Do lado esquerdo do cérebro, é um pouco mais do lado esquerdo. Ele tem vozes que falam. Que são redes neuronais que fica falando, nossa, olha, meu coração disparou, será que é um ataque cardíaco? E tem a parte central do frontal, que
pode avaliar a situação, igual eu falei, eu fui lá fora agora, pisei no chão descalço, eu estou avaliando a realidade. Avalie a realidade. O médico falou para você que você tem um problema cardíaco? O médico falou para você tomar cuidado, para você emagrecer, porque você tá cheio de colesterol, as suas veias estão entupidas e realmente você pode ter um ataque cardíaco? Ou, na maioria do caso, como é aqui, no caso da crise do pânico especificamente, o médico já falou para você que seu coração é saudável, o ritmo é normal e você não tem uma cardiopatia. Já fez eletro, já fez ecocardiograma, tem gente que faz Holter, tem gente que repete o exame a cada 6 meses, tem gente que não acredita no médico, vai em outro, e ele já falou, não, seu coração tá bom, seu coração tá melhor que o meu. Tem médico que até brinca e fala assim, escuta, seu coração tá melhor que o meu, mas o coração continua disparando. Ok, raciocina. Um coração saudável pode disparar? Pode. Pode, até 200 batimentos por minuto, sem nenhum dano físico. O coração dispara quando a gente corre, quando a gente sente medo, quando a gente faz exercício físico, quando a gente anda de bicicleta, sobe uma montanha, nada muito rápido, várias situações. E por isso o coração vai te largar na mão assim, pá. Aí na crise do pânico, quando a adrenalina, que é o causador da taquicardia, faz seu coração disparar, aí você tem medo de morrer, aí você vai fazer de tudo pro seu coração não disparar. Você para de fazer exercício físico, você para de levar susto, você não quer conversar com ninguém e tal e tal. Ao contrário, muitas pessoas, eu não vou ao médico, morro de medo de fazer exame. Eu estou com tudo atrasado porque não tenho coragem de ir. No seu caso, você não tem coragem de ir, mas a maioria das pessoas, muitas outras pessoas que têm... E por que ele dispara de repente? Por causa da adrenalina. A adrenalina faz o coração disparar. O que faz o coração disparar? A adrenalina. Noradrenalina. Por isso que às vezes a pessoa toma medicações que são beta-bloqueadores de adrenalina, adrenérgicos. Propanolol e o ibopriona, alguma coisa assim, não lembro. O médico disse para não fazer esforço para o coração disparar. Claro, se o coração dispara, você fica com medo. Aí é melhor você não fazer esforço. O que ele vai te ensinar? Ele não tem o que fazer, ele não vai fazer terapia com você. Ele não vai te ensinar a atravessar o medo, enfrentar o medo. Não, o médico psiquiatra, ele vai ter quanto tempo de consulta com você? Tem médicos psiquiatras excelentes. Excelente. Inclusive tem um que eu cuido, que eu sigo, o doutor César Vasconcelos. César Vasconcelos é um senhor de idade, já está aposentado, ele nem atende mais. Ele tem um programa na TV Novo Tempo chamado Mente, como é que é? Mente Clara. Acho que é Mente Clara. E ele mostra que o paciente que chega no consultório dele falando, doutor, eu tô sentindo muito medo, crise do pânico e ansiedade. Me dá um remedinho para eu sarar. A probabilidade desse paciente ter uma melhora a longo prazo é pequena. Por quê? Porque a esperança está no medicamento. Como se o medicamento, tarja preta ou ansiolítico, fosse tirar a pessoa dessa situação, entendeu? E evitar que ela sentisse ansiedade, medo e angústia. Só que medo, angústia, tristeza, várias outras emoções, elas não se tiram com medicamento, elas se vivem. Você vive essa emoção. Você aceita as emoções e elas vão embora. Enquanto você lutar contra, é como se você estivesse segurando as ondas do mar com a sua mão. Você não segura. Você deixa ela vir, fazer o que ela tem para fazer e ir embora. Segundo esta médica, que eu até falei dela ontem, a doutora Taylor, nenhuma emoção dura mais de 90 segundos no seu corpo, nem a raiva, nem a tristeza, nem a alegria, nem o medo, nem a ansiedade, nenhuma, quimicamente falando. Deixa eu explicar. Presta atenção. Aqui dentro do sistema límbico é onde é formada as nossas emoções junto com as memórias.
Você só lembra de uma coisa porque é da emoção que você sente. Você lembra da casa da sua avó porque é de uma coisa que ela fazia que é gostoso de comer. Ou de uma música. Você lembra de um lugar por causa de uma música. Um cheiro te lembra uma coisa. Então, essas emoções nos lembra de certas coisas. O medo do pânico, ele te faz lembrar porque você guardou o dia que você teve. Daqui a pouco eu leio as mensagens de vocês, tá? Vou dar uma pausa aqui e vou ler. Quando nós liberamos as emoções, quimicamente falando, na parte química, tá? O que é química? É o remédio que você bebe. Água é químico. É uma química natural. Água é H2O. Uma molécula de hidrogênio para duas de oxigênio. Isso é química. Toda estrutura química tem uma molécula. Tá travando? Isso aqui é álcool, que eu pus no vidrinho. Isso é química. O seu cérebro libera uma química. Pá, e essas químicas geram as emoções. Emoções gera química, tá? Ódio. O ódio, ele gera química. E essa química percorre o seu corpo inteiro. A raiva, o ódio, ele percorre o seu rim, o seu fígado sente, o seu estômago sente, os seus ossos sentem, os seus músculos sentem. Você sente do pé à cabeça. Só que dura 90 segundos. Aí a química desfaz. Aí você pensa de novo na raiva, no que a pessoa fez. Aí você alimenta a raiva. Aí é liberado de novo a química da raiva. A química. Mais uma dose de raiva. Aí ela percorre o seu corpo inteiro e você fica naquele estado tenso. Mas a química só dura 90 segundos. Se você parasse de alimentar o seu pensamento em looping, porque falou isso, porque fez isso, eu tô com muita raiva, e conta pra um, e liga pro outro, e de tarde conta de novo, e lembra de novo, e começa a alimentar a raiva, aí parece que você tá com raiva 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana com raiva, alimentando a raiva, retroalimentando, vivendo esse looping no seu cérebro. O que aconteceu no seu cérebro? Ele acabou de fazer uma rede neuronal, que é rede mesmo, e essa rede, toda hora, ela é como se fosse um veneno. Por isso que fala que ter raiva das pessoas é a mesma coisa de você guardar um vidrinho de veneno dentro do seu coração. A gente fala coração, na verdade é a mente, que você fica lembrando. Querendo que a outra pessoa morra, só que quem tá morrendo é você. O veneno atinge só você. Por isso que ter raiva das outras pessoas não adianta bulhufas para as outras pessoas. Ela não sente o que você está sentindo. Ela não carrega essa raiva que você tem dela. Ela não é atingida por isso. Você é atingida. O seu cérebro é atingido. Os seus órgãos são atingidos. Você está se matando. Você está se envenenando ao alimentar a raiva da pessoa. O seu cérebro, ele até podia parar de fazer isso, porque não dura, a química não dura mais de 90 segundos. Não acredito. Tá bom, não sou eu que tô falando, eu estudei isso tá escrito em vários livros. Essa médica, ela escreveu um livro, best-seller nos Estados Unidos, a doutora Bill Taylor, eu falei dela ontem, cadê aqui, ó. Tá, eu já falei dela ontem, tá? Nem vou falar muito dela hoje. Ela é ela é como é que é? Neuroanatomista. Ela estuda o cérebro. Ela pega o cérebro mesmo e estuda, sabe? O cérebro fisicamente falando. Fisicamente falando. De pessoas. Ela estudou o próprio cérebro dela. Ela foi curada. Ela se curou de um AVC isquêmico. Acidente vascular cerebral de isquemia. O que é uma isquemia? Não. O dela não foi isquêmico. Foi hemorrágico, tá? Hemorrágico, veias de sangue que se romperam do lado esquerdo do cérebro dela. Ela operou bem esse lado aqui do cérebro. E cada parte do nosso cérebro, ele é responsável por alguma coisa, tá? Mas não é, ele não é sozinho. É como se fosse, o nosso cérebro é como se fosse uma orquestra de música. Tem vários instrumentos, mas um só instrumento não toca a música. Só o violão, só o piano, só o saxofone, ele não faz o que precisa ser feito. Precisa de todos os instrumentos. O cérebro é assim. Não é só a amígdala que libera o medo. A amígdala libera o medo, que libera adrenalina, que libera pensamentos, que... Eu até escrevi isso aqui, ó.
Olha aqui. Dá pra ver daí. Eu acho que eu tô gravando esse vídeo pro YouTube também. Já são que horas? 2h40. Qual que é o looping da crise do pânico? Entenda isso que você vai entender o que tá acontecendo no seu corpo. Entenda isso, você vai entender o que tá acontecendo no seu corpo. E eu vou ler as mensagens de vocês, tá? Físico. Fisicamente, você sente alguma coisa, tá? Fisicamente, você sente dor no estômago, náusea. Deixa eu ler. Ó, vocês escrevem, ó, suor excessivo, tá? Suor excessivo. O que mais? Insônia. Gases. Um monte de coisa aqui, perdi. Quando você sente essas coisas, é fisicamente. Esta parte, você fica assim, ó, você tá aqui, né? Meu coração, nossa, meu coração disparou. Meu Deus, isso é físico, certo? O físico, ele é como se fosse um dominó, ele encosta nas imagens que você forma na sua cabeça. Coração disparando é igual taquicardia. Taquicardia é aceleramento. Que é igual a infarto. Eu vou ter um infarto. Essa é a imagem que você forma na sua cabeça. Na sua cabeça, quando você imagina seu coração lá dentro, disparado, você imagina que ele não vai aguentar. Você tem uma imagem dele. Nossa, é meu coração. Ou então é o estômago. Ou então é a cabeça vazia. Tá, minha cabeça tá vazia. A cabeça tem um peso. Você perdeu a conexão do lado esquerdo, é mais do lado esquerdo, tá? Mas não é que é o lado esquerdo, é que o cérebro aqui, ó, ele tem ele é dividido assim, essa parte se comunica, elas se comunicam entre si, tá? Ela é a orquestra que eu falei. Não é assim, esse lado é responsável por isso, e esse por isso e acabou. E esse não liga com esse, não existe isso. Quando você tem sente a cabeça vazia, é porque tem uma conexão aqui da realidade que foi desconectada pela ansiedade. Simplesmente naquele momento você não tem essa percepção do peso da sua cabeça. Como a gente pode ter tontura, a gente não tem percepção do equilíbrio do corpo. Como também formigamento, é porque parou de você sentir a sensibilidade nervosa das pernas e ela ficou, ao invés de você sentir a sua pele com seus músculos, quando você pega, você está sentindo formigar. Esse formigamento é má circulação, é alguma coisa física por causa do estresse e da ansiedade que não é grave, tá? Nada é grave. Da crise do pânico, nada é grave. Mas você forma uma imagem de que é grave. Meu Deus, vou amputar minha perna. Será que é diabetes? Nossa, diabetes, eu fiquei sabendo que... Você começa a trazer na sua mente toda a cena de terror que você já escutou na televisão, da vizinha, a vizinha que morreu daquilo, fulano de tal que você assistiu no jornal hoje, que morreu não sei de quê, e não sei mais o que sempre dá isso, que é perigoso, e não sei mais o que. E aí fica aquela imagem já de você tendo a mesma coisa que você escutou. E essas imagens geram emoções. Emoção de tristeza, de desespero, de angústia. Uma emoção. Às vezes você não sabe nem dar nome para isso. Por isso que é bom fazer terapia. Porque na terapia você aprende a identificar as suas emoções e dar nome para elas, para você saber lidar com elas. Eu ensino isso no meu grupo lá do WhatsApp. Você recebe direto material gratuito se você quiser entrar. O link está aí na minha bio. E pela última vez, eu vou avisar vocês. A última vez. Eu fiz um programa terapêutico de 7 dias para você aprender a lidar com os sintomas do pânico. Se você quiser aprender, é só R$ 57. É só isso? É bem barato. É menos que uma pizza. Em certos lugares do Brasil, a pizza é mais caro. É mais caro que você e seu marido comer num pit dog, aí, num sanduíche. Um sanduíche na rua. R$ 57 para você ouvir 7 áudios meus com 7 PDFs como lidar com a crise do pânico. O grupo vai ser encerrado essa semana. Eu não vou mais fazer esse grupo, é o último grupo. Se você quiser participar, você tem que me procurar. Me acha aí no Instagram, tem o link na bio. Vai lá no meu WhatsApp e eu te coloco nesse grupo. Sexta-feira eu vou encerrar e acabou. Segunda-feira eu começo a entregar isso. Todas as pessoas que estão lá têm resultados positivos. Todas. Todas, de alguma forma, elas entendem o corpo, aprendem o que fazer e fica livre dessas sensações. Se você quer participar, Leandra, eu estou numa live agora, não tem como eu mandar para você o link, tá? Eu tô sozinha, sou eu que faço. E Ritinha, Ana Márcia, quando eu desligar esta live,
Eu perco vocês. Eu não sei nesse mundo digital aonde é que está o seu perfil. Eu não consigo achar. Mas você está no meu agora. Então já nem me perde, começa a me seguir. E você clica no link azul que tem ali na bio. Lá vai ter o meu WhatsApp. Lá tá escrito lá, programa 7 dias. Programa, imagina você 7 dias me escutando, sem contar que tem bônus lá especiais, onde eu trago as tarefas, as atividades, tudo para você fazer, como se eu estivesse fazendo terapia com você, para você lidar com essa crise do pânico e da ansiedade. Como que você tira essas emoções? Não é tirar, é viver, na verdade, e lidar com elas. E depois das emoções, elas geram pensamentos. Se eu tenho uma emoção de angústia, eu tenho um pensamento de quê? De que tem alguma coisa errada, de que eu vou morrer, de que a minha vida é muito ruim. Isso são pensamentos. Pensamentos não são verdadeiros. Eu ensino como lidar com esse tipo de pensamento. Sinto um calor e frio na barriga, mas que é no corpo todo. Essas sensações de frio, de calor, é o seu corpo desregulando, tentando se regular. É o sistema simpático, parasimpático. Entende? Quem tem crise de pânico sem tontura sente muita tontura. Principalmente porque respira errado. A respiração é superficial, ela é mais torácica. Ou seja, você expande a caixa torácica achando que está respirando corretamente para poder não ter crise, né? Para melhorar a crise. Porque assim, meu Deus do céu, eu tô passando mal. Nossa, eu acho que eu vou ter um trem. E começa a respirar rápido. Essa respiração desmaia, dá sensação de desmaio, né? Às vezes pode chegar até a desmaiar. Nem sempre vai desmaiar, mas às vezes sim. E se desmaiar não tem problema. Por causa da adrenalina. Por que o coração acelera do nada, mesmo em repouso? Por causa da adrenalina. Mas por que a adrenalina foi liberada? Porque o seu cérebro entendeu, ao fazer uma leitura do seu corpo, que você estava em perigo. O perigo não é real, mas ele interpretou como sendo, porque você imaginou ou pensou alguma coisa. Ou você está muito tensa, ou você escutou, o medo pode ser acionado por um barulho, você escuta um barulho, pensa. Aqui, ó. Físico, imagem, emoção e pensamento. Você fisicamente sente o coração acelerar e você já tem medo disso. Imagina que está acontecendo alguma coisa com o seu corpo. Você sente uma emoção do medo e você tem pensamentos de que vai morrer. É uma retroalimentação, assim, ó, é muito rápido as coisas acontecendo. Eu tô explicando aqui por etapa, mas as coisas é assim, ó. A coisa no nosso corpo é rapidíssima. Ó, eu penso que vou estralar os dedos. Eu estralei. Só que imagina, o pensamento veio até essa musculatura que veio no nervo que obedeceu o comando. Quantos segundos isso demorou? Milésimos de segundo. O medo é milésimos de segundo. Às vezes, por isso que você assusta, porque você nem percebeu o que foi acionado para acionar o medo no seu corpo. É milésimo de segundo. Um barulho, um toque. Tem gente que o coração acelera e ela sente medo do telefone tocar. O celular seu toca e seu coração dispara. Quando o seu coração dispara, você tem medo de morrer porque o coração disparou e você acha que vai ter um infarto. E tudo foi acionado porque o celular despertou. Mas por quê? Porque dentro do seu cérebro, um dia, quando o seu celular tocou, você teve um perigo real. Alguém ligou dando uma notícia ruim. Alguma coisa aconteceu que você teve uma emoção muito forte. Essa emoção ficou registrada no seu cérebro. Então, toda vez que ele escuta aquele mesmo barulho, ele aciona essa memória. Ó, este barulho é aquele mesmo barulho daquele perigo. E aí ele te desperta no instinto de sobrevivência para você fugir, lutar ou evitar. Sendo que o barulho em si não é perigoso. Eu tenho vários exemplos, vários exemplos. Por exemplo, uma pergunta: na menopausa é normal se sentir mais ansiosa e acelerar o coração? Sim. A resposta é simples, sim. Está vendo? Esse aqui é um aparelho de pressão. Esse aparelho de pressão, ele morde, bate, ataca, é perigoso. Ele faz alguma coisa comigo? Nem choque ele dá.
Nem choque. Ele não faz nada. Tá aqui, ó. Ele não faz nada. Ele é um objeto. Só que, se eu for no médico e tiver ansiedade, e o médico verificar minha pressão e falar assim pra mim, a sua pressão está alta. Nós vamos aguardar um momento para ver se ela baixa. Eu vou te dar um remédio debaixo da língua, põe aí. E ele aguarda lá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos e manda ver a pressão de novo. Só que, quando ele falou para você, a sua pressão está alta, você gerou pensamentos de que, por que o meu coração está alto? Por que eu estou com a pressão alta? Será que eu tenho problema no coração? Será que eu vou ter que tomar medicação? E a pressão alta da AVC? E se eu tiver um AVC, eu não tinha pressão alta? Aí o cérebro associa que a pressão alta foi por causa disso aqui. Isso aqui vira um bicho-papão. Isso aqui vira um monstro. Nunca mais você quer medir pressão. Quando você vê esse aparelho, seu coração dispara, sua pressão sobe, você foge do médico, você foge do aparelho e você pensa assim, enquanto eu não ver a pressão, enquanto eu não ver aquele aparelho, enquanto eu não for no médico, eu não vou ter crise do pânico. Aí você evita. Evita medir a pressão, evita no médico, evita fazer exame, evita porque isso aqui é o que dispara o seu medo. Isso aqui virou pra você o bicho que dispara a sua ansiedade e crise do pânico. Só que, como é que você ensina seu cérebro que um aparelho de pressão não é perigoso? Como todas as outras pessoas que vai lá no pronto-socorro, a mulher chega lá e fala assim, me dá seu braço. Aí ela dá o braço, coloca ali. Aí ela coloca o aparelho, vai lá, coloca. Aperta, fica quietinha, vamos ver sua pressão. Cadê? Onde que tá a câmera aqui? Aí começa a medir. Aí começa a medir a pressão, aí a pessoa não sente nada, o coração continua batendo normal, ela não tem medo disso e tá tudo bem. Por quê? Por que que nela é normal e no seu não é? Porque o seu cérebro associou aqueles pensamentos que você tinha. Eu vou morrer, pressão alta mata, eu devo estar com um problema. Você começou a alimentar um monte de si. E se for pressão severa? E se eu tiver que tomar remédio pro resto da vida, igual fulano tomou, minha avó morreu disso, minha avó vivia tomando remédio de pressão. Eu sabia que eu ia ter problema de pressão e começa a alimentar um monte de pensamentos que não são reais, estão no futuro pessimista, catastrófico da sua mente, que é muito criativa, porque ela quer ela tem um jeito de, como é que é? Ela aciona a sobrevivência, só isso que ela pensa, na sobrevivência. Como que você, então, melhora disso? Fazendo terapia, para você ensinar o seu cérebro. Por que eu falo fazendo terapia? Eu não tô falando pra você fazer terapia comigo. Você vai fazer terapia você mesmo, se você quiser. Você pode entrar nesse programa que eu entrego e esse programa é uma autoterapia. A única coisa que eu entrego lá é os meus áudios do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. São 7 dias que todo dia de manhã você vai escutar o que eu tenho para falar naquele dia e vai executar o que eu estou falando para fazer. O mais importante é fazer. Não adianta eu olhar para o aparelho e falar assim, olá, cérebro, prazer, este é o aparelho de pressão e esta é a Adriana. Eu vou medir e você fica calma. E ele não vai ficar, o coração dispara sozinho, você não manda. É o seu coração que dispara. Então, como é que você faz? Como é que você faz? Márcia, para entrar no programa, você vai clicar no link da bio, assim que eu terminar, e vai vir falar comigo. Eu quero entrar no programa. Inclusive, não, eu tô gravando, ó. Eu já ia pegar o celular para poder mandar para você. Mas como é que eu pego o celular se eu tô aqui no Instagram falando com você? Então você tem que me procurar. Eu vou fechar essa semana e não abro mais. Então você vai, através do seu comportamento, ensinar para o cérebro que isto não é perigoso. Como que você se comporta? Enfrentando. Existe um enfrentamento correto, tá? Eu ensino no meu método, e daí? Você vai enfrentar, envolver-se no seu tratamento, enfrentar o medo, enfrentar. Existe enfrentamento terapêutico, onde você não vai se jogar de um precipício. Eu sei que se eu falar pra você, pega o aparelho de pressão e põe lá no seu braço, é a mesma coisa que eu tava falando pra você, se joga num precipício. O seu cérebro entende como se fosse a mesma coisa. Meu Deus, não vou fazer isso, se eu fizer eu morro, meu coração dispara. Eu não tô falando nada perigoso. Colocar isso aqui não é perigoso, mas você interpretou como é. Por quê? Porque o coração dispara, mas não é. Então você vai ensinar pra ele que não é. Desafiar o medo. Você vai desafiar o medo enfrentando. Você vai aceitar os sintomas e você vai interagir com o presente. O que é aceitar os sintomas? Que sintomas você está tendo?
Como acabar com a perda de memória? Ana Emanuele. Tem muita coisa pra fazer, mas não dá pra fazer nessa live, tá? Não dá pra eu chegar e falar assim, perda de memória é isso, isso e isso. Por quê? Primeiro, você tá perdendo mesmo a memória? Ou será que é a ansiedade que tá tomando conta de uma parte da sua memória? Por que você acha que tá perdendo a memória? Porque você tá se comparando com antes? Antes, todas as pessoas tinham memória boa, até eu tinha. Depende o que você tá querendo lembrar, se é uma autossobrevivência do seu cérebro, se você está nutrindo o seu cérebro corretamente, se você está dormindo bem, quais são as crises de ansiedade que você está tendo, é muita, é pouca, várias vezes por dia, muitos dias, durante quanto tempo, se você está tomando algum tipo de medicação ansiolítica, benzodiazepínica, o que está desligando o seu cérebro para não trazer essa rede de lembrança? É tanto fator, não dá para responder assim, não é verdade? Não dá. Como acabar? Muita coisa, atividades para o cérebro, nutrir o cérebro bem, anotar as preocupações, separar tempo para preocupar com as coisas. Quando vem a crise, a perda de memória vem junto. Aí volta uns 30 minutos depois e não lembro de nada. É uma forma do seu cérebro de proteção, tá? Não é que você não lembra, tá? Não dá para responder. Desculpa, não dá para responder, tá? Ana Emanuele, não dá para responder nessa live. Eu vou entrar em campos e assuntos que não é da live e a live já está acabando. Eu tenho 2 minutos para acabar e eu não consigo explicar isso para você em 1 minuto. Não dá. Não dá. Eu estava falando do método Idaí, Ana Flávia. O método Idaí é o que eu explico no programa, tá? Então vamos encerrar. Eu montei um programa terapêutico. É o mais simples e o mais fácil que eu posso te entregar. 7 dias para você, durante 7 dias, escutar 7 áudios meus e ter no seu celular um manual de cada dia o que fazer. O que fazer. Com o método daí para enfrentar a crise do pânico. Esse é para quê? É para memória? Não. É para dor no estômago? Não. Não é. É para quê? Para crise do pânico. Crise do pânico. Crise do pânico é diferente de ansiedade. Como que eu trato uma ansiedade de uma pessoa? Com terapias de relaxamento, de mindfulness, de groundness, de gratidão, alimentação, um monte de coisa. Isso é tratar a ansiedade. Diminuir os níveis de cortisol e estressores do corpo, tá? Para você diminuir o nível de estresse mesmo. A ansiedade em excesso é um estresse, é estressante do corpo. Como que eu lido com a crise do pânico? Crise do pânico é medo de morrer. Crise do pânico é medo do sintoma físico porque acha que vai morrer. Isso eu lido no programa. Isso eu ensino nesse programa de 7 dias. O link está na bio. O link está na bio porque eu não posso. Eu vou ver um jeito de hoje para amanhã, porque eu só tenho mais 2 dias de inscrição. Quarta e quinta. Não, hoje é terça, né? Quarta, quinta e sexta. Vai ajudar, não é só ir no médico. É para você ter coragem, saber ir. Cadê? Ai, meu celular, de novo. Eu ia pegar o celular para mostrar para você os depoimentos das pessoas que fizeram esse programa e foram na igreja. A moça foi pra igreja, ficou o tempo todinho. Você não vai ter medo mais de ter crise do pânico. Não é pra ter medo de ter crise do pânico. Você sabe o que fazer se você tiver uma crise do pânico. Você não vai ficar perdida. Meu Deus, tô tendo uma crise do pânico. O que eu faço? Corro pro médico, ligo, bebo água, tomo remédio. Meu Deus, o que eu faço? Você não vai ficar perdida desse jeito. Você vai ter um norte. Já sei o que eu vou fazer. A Adriana me ensinou a fazer isso, isso e isso. Vou fazer. Só que você não vai fazer só na hora da crise, né? Não é assim que a gente faz. Eu tô te ensinando a nadar. Aí você fala assim, já sei como é que nada. Ela me ensinou, ela falou. Agora eu sei. Aí eu te jogo numa piscina bem funda e você começa a afogar. Aí, como que é mesmo? Você tinha falado pra fazer? Bate o braço, depois bate o outro. Como que é? Não, você tem que treinar antes. Você tem que treinar pra ter crise do pânico. Você treina para ensinar seu cérebro, para virar automático. Porque a sua reação quando você tem crise do pânico, ela é automática, não é? Ela é automática, assim, ó, pá! Bem a crise do pânico, automaticamente você já tem um negocinho que você faz. O seu passo a passo.
Ou você toma água, você liga para alguém, ou você vai para o pronto-socorro, ou você desespera, você já sabe o que você vai fazer. Você já sabe. Então, agora eu vou te ensinar o jeito certo. Programa 7 dias de terapia. Começa segunda-feira, dia 2 de junho. As inscrições se encerram esta semana. É a última chamada, é a sua última chance de ter eu pertinho de você. O mais perto que eu posso estar, sem ser live. Porque live, eu venho aqui, o assunto tá aqui, ó. O assunto de hoje está aqui. Eu estudei, eu resumi, eu programei e eu falei, eu vou ensinar isso aqui hoje para elas. Eu falei isso aqui? Você viu o lendo aqui? Não viu, né? Não viu. Nem eu. Porque não tive tempo. Só em assistir suas lives, nunca mais tive crise. Faço tudo certinho que você fala. Só tenho a agradecer. Pronto, Tatiane, tá vendo? O que eu faço? Peraí. Ai, Tatiane, tomara que o seu negócio não some. Deixa eu ver. Como é que tira foto da tela? É que eu não tô com o celular. Ah, que porcaria. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Não sei. Peraí. Eu vou ter que desligar. Tatiane, escreve pra mim, Tatiane, vai. Nunca te pedi nada, daquelas bem assim, ó, e você salvou. Isso é um depoimento poderoso. Eu tenho um monte, assim, graças a Deus, mas eu não tiro foto, sabe? Eu tenho que começar a tirar foto. Agora eu sei. Agora como é que faz aqui mesmo? Aqui. Pronto. Consegui. Tá? Tatiane, é isso que eu quero entregar. Eu quero entregar a solução para vocês. De live por live, de vídeo por vídeo, de pouco a pouco. Tá vendo? Eu tô segurando o celular agora, ó. Vocês estão vendo minhas telas. Tem uma tela ali gravando pro YouTube, tem uma tela aqui onde eu leio o que vocês estão escrevendo, tem uma tela aqui onde era para eu falar isso aqui para você. Aí tem o meu cérebro aqui que eu mostro para vocês. E eu aqui, agora desse lado. E eu aqui. 3 horas da tarde, ó, mostrar pra vocês lá fora. Aqui ainda é dia, tá vendo? Aí no Brasil são 3, 4, 5, 6, 7. No Brasil são 7 horas da noite. Terminamos a live. É um pouco cada dia. É um pouco cada dia. Também não adianta eu virar pra vocês e falar... Faz isso. Aí vocês vão sair daqui louquinho e vai falar assim, Jesus amado... Eu assisti a live daquela mulher, ela falou tanto na minha orelha que eu tô até tonta. Não sei nem o que eu faço, não sei nem pra onde que eu vou quando eu tiver uma crise do pânico. Porque ela falou demais. Faz isso, faz aquilo. Não dá, gente, não dá. Se você fizer uma coisinha que eu falar, eu vou te falar pra você fazer uma coisa só. Respira fundo. Puxa o ar, segura e solta. Isso resolve a crise do pânico? Não, mas melhora o batimento cardíaco e a respiração. Já é um grande avanço. Porque se você equilibrar a sua oxigenação no cérebro, agora eu tenho que ficar segurando o celular, você já vai diminuir os níveis de cortisol e adrenalina, que demora só 2 minutos na sua corrente sanguínea. E seu batimento cardíaco, a cada respiração que você fizer profunda, soltando o ar lentamente, de uma forma mais longa, já diminui. Cada respiração vai diminuir 3, 5 batimentos cardíacos por minuto. Então, se o seu coração estava batendo 160 na hora da crise, e você tem que treinar antes. Puxa o ar, segura e solta. Puxa o ar de novo. Segura e solta. Já cai para 140. Aí de novo. Puxa o ar, segura e solta. Já vai caindo para 120 batimentos por minuto. Aí mais uma vez, puxa o ar, segura e solta. Soltar lentamente pela boca, como se estivesse soprando um canudinho. Você está mostrando para o cérebro que você está segura. O sistema parasimpático vai ser ativado. O nervo vago aqui da frente vai mandar mensagens de que, peraí, não precisa mais de liberar adrenalina, eu estou no comando. Ele vai produzir dopamina e serotonina, que é os hormônios do bem-estar, da alegria, da paz, da tranquilidade, da segurança, e você vai acalmar os seus nervos. Nervos. Nós estamos falando de sistema nervoso quando é crise do pânico. O que é? Nós temos sistema digestório, sistema circulatório,
vários sistemas no corpo. Qual o sistema que é acionado na hora do pânico? Nervoso. Sistema nervoso. Central da cabeça. Que percorre o corpo inteiro. Entendeu? Então tá. Quando boceja já tá funcionando, né? Sim, sim. Se tá bocejando, o corpo tá calmo. Tá mais calmo. É isso. Ih, eu apertei alguma coisa aqui. Cancelar. Beijo pra vocês. Vou buscar meu filho ali no ponto de ônibus da escola agora. E amanhã eu volto na live, se Deus quiser. O que mais que eu tenho pra falar? Ah, entra no grupo. O programa vai fechar essa semana. Eu não vou mais entregar programa neste formato de 7 áudios com 7 PDFs, manual para você ler e falar, pra fazer isso, porque tem que ser dividido em 7 dias para você fazer um pouquinho cada dia para você curar dessa crise do pânico da ansiedade. Realmente curar, porque se você não tem mais medo de passar por crise do pânico, se você sabe o que fazer na hora da crise do pânico, acabou, uai. Acabou. Solucionou. É isso que tem que acontecer. Até que um dia, pela graça de Jesus, você vai, não tô mais tendo crise do pânico. Porque você não tem mais medo. Quando o medo diminui, o problema some. Quando o medo aumenta, o problema persiste. Tchau. Fiquem com Deus. Encerrar. Agora, vocês aqui do YouTube.